Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos! Então, vamos agora começar a trabalhar nas nossas aulas temáticas sobre direito processual penal, o princípio constitucional da ampla defesa. E aí, a primeira coisa que vem na nossa cabecinha é, afinal de contas, Ana, qual é a relevância da gente estudar princípios? Qual é a relevância da gente estudar ampla defesa no processo penal? E aí, olha para cá, gente, numa prova da OAB, você vai fazer essa pergunta mesmo? Para uma segunda fase da OAB, qual é a probabilidade que a gente tem de encontrar institutos relacionados à ampla defesa na nossa prova? E aí, vejam, ampla defesa é o grande carro-chefe de uma prova, óbvio, em que você se candidata a advogado criminalista, né? Na verdade, gente, não tem como você não raciocinar de acordo com o preceito constitucional da ampla defesa. E a grande maioria dos aspectos, sejam aspectos para as nossas peças prático-profissionais, seja para as questões de prova, está, na verdade, vinculada à ideia de nulidade por cerceamento de defesa. Se tem um princípio que cria, como se fosse assim, uma dicotomia, um divisor de águas entre o processo penal e o processo civil, este princípio é, com certeza, o princípio constitucional da ampla defesa e as suas todas, muitas, inúmeras implicações. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós falamos de citação, das formas de citação, dos problemas relacionados à citação por hora certa, à citação por edital. Na verdade, nós estamos trabalhando ampla defesa. Quando nós pensamos nas principais peças prático-profissionais, nós estamos, na verdade, discutindo ampla defesa. Quando nós pensamos na constituição de um advogado por parte do próprio acusado, ou na nomeação de um defensor público ou dativo por parte do juiz para o advogado que não constituiu, para o réu que não constituiu o advogado, o que nós estamos pensando é na satisfação da ampla defesa. Quando nós pensamos na proibição da reformácio in pejus, reparem que é um princípio dentro do tema recursos. E você tem o que ali? Você tem nada mais, nada menos que ampla defesa no processo penal. A proibição da reformácio in pejus nada mais é do que uma consequência óbvia decorrente do preceito constitucional da ampla defesa. Então, a ampla defesa e as suas muitas, inúmeras implicações demandam uma atenção quadruplicada por parte do candidato em qualquer certame, para qualquer concurso, independentemente do cargo, porque realmente é um momento de divisor de águas entre processo penal e processo civil. Daí a relevância do tema e o excesso de cobrança, principalmente das suas repercussões. Ficou claro? Mas fato é, gente, que para a nossa prova da OAB, isso ainda é maior, né? Isso ainda é muito mais significativo. E aí eu vou citar para você exemplos de hipóteses relacionadas à ampla defesa que surgiram nas nossas provas da OAB ao longo dos tempos. Então, eu vou citar só algumas, assim, dos últimos exames, para você ter uma ideia do quanto a hipótese é importante. Recentemente, nós tivemos na prova uma questão, era uma questão, não estava na peça prático-profissional, uma questão relacionada ao artigo 366 e nas suas consequências, nas suas divergências, dentre elas, o tempo que é possível a suspensão do prazo prescricional. Por que se suspende a prescrição quando você cita o réu por edital, ele não comparece, não manda advogado, né? Por que isso acontece? Por que a norma ficou assim? O que faltou na norma? O que vai suprir as lacunas, né, em relação ao posicionamento que a lei não definiu a respeito da suspensão da prescrição? Então, isso é uma consequência da análise de citação que está relacionada à ampla defesa. Outro exemplo, numa peça prático-profissional, tempos atrás, caiu uma questão, caiu uma hipótese em que o juiz, veja, verificando que o réu não possuía advogado naquele momento, o advogado havia renunciado, o juiz nomeou o defensor público, mas sem dar ao réu a oportunidade de constituir um novo advogado. Você sabia que isso gera nulidade absoluta? E essa nulidade absoluta deveria ter sido arguída preliminarmente naquela peça prático-profissional, né? Outro exemplo, um réu que se encontrava embarcado, também caiu numa prova nossa de segunda fase, na peça prático-profissional.
O réu, ele trabalhava viajando e ele se encontrava embarcado no momento em que o oficial de justiça tentou realizar a sua citação. E aí o oficial de justiça, sem tentar uma segunda vez, sem confirmar que o réu estava se ocultando, se ele estava ou não se ocultando para não ser citado, determinou uma citação por hora certa. Isso é válido? Não é? Como é que fica? Né? Então, na verdade, os aspectos relativos à ampla defesa, todas as suas repercussões, as questões relacionadas ao interrogatório, etc., são questões de grande probabilidade na nossa peça prático-profissional. Recentemente, nós tivemos o julgamento no Supremo Tribunal Federal relacionado às delações premiadas e o momento de apresentação dos memoriais do delator em relação aos demais réus. É certo que o delator, né, o colaborador, o réu colaborador, ele é sim um dos acusados naquele processo. Só que no momento em que o réu presta um depoimento falando do outro, ainda que não houvesse a figura da delação premiada, isso é chamado de chamada de corréu. E aquele depoimento, no que toca ao outro, caracteriza prova testemunhal, motivo pelo qual deve ser apresentados os memoriais primeiro, para que a ampla defesa se satisfaça em relação àquele réu que foi delatado. O que o Supremo decidiu nada mais foi do que a consagração de algo que já era, olha, definido há muitos anos pela doutrina, desde antes do surgimento do Instituto da Delação Premiada. Não é nada novo. Veja só, tudo consagra o exercício da ampla defesa. E cada vez mais ampliam as chances de cobrança de ampla defesa nas nossas provas de segunda fase da OAB. Então, antes da gente continuar, a gente precisa entender, antes de mais nada, que existe, evidentemente, uma diferença entre contraditório e ampla defesa do processo penal para o processo civil. Só que nós vamos ver o contraditório depois. Primeiro nós vamos abordar a ampla defesa, depois vamos adentrar no contraditório. Mas nesse primeiro momento, é importante que a gente faça uma diferença básica entre os institutos dentro do processo civil para o processo penal. Reparem que o contraditório, ele surge da ideia de um processo dialético. Nós estamos diante de um processo triangular, é um processo dentro de um sistema acusatório, um processo de partes, em que eu tenho um órgão de acusação que provoca o judiciário, é isso, não é? Que chama o réu para integrar a relação jurídico-processual. Então, o que nós temos é um processo de partes, onde essas partes estão em uma situação de igualdade, ao menos em tese, não é isso? Onde existe igualdade de partes e interesses antagônicos, não é isso? Então, o que nós temos, na verdade, é um processo penal no qual, veja, o Estado deve garantir a liberdade do réu, ainda que ele não queira. Existe uma discussão sobre se no processo penal a gente deve ou não aplicar o conceito de lide. Por que essa discussão existe? Porque, na verdade, olha só, quando você estava lá na faculdade, você aprendeu que lide é o conflito, veja, lide é conflito de interesse caracterizado por uma pretensão resistida, né? Veja, no processo penal, nem sempre o réu resiste à pretensão. Às vezes o réu confessa. Tem casos, gente, em que o réu quer até cumprir a pena, olha só. Mas a situação não é essa. A situação é que, ainda que o réu tenha confessado, ainda que o réu, veja, queira ser punido, né? Lógico que minoria, mas eles existem. Ainda que o réu queira ser punido, o Estado deve garantir a liberdade do réu por ele. Então, por isso que se considera no processo penal que sempre haverá um conflito, porque o conflito se dá não necessariamente entre o Estado e o réu, mas sim entre o Estado, que tem o direito de punir, e o Estado, que tem que resguardar a liberdade do réu, ainda que este réu não queira. Então, veja, num primeiro momento, o que você tem são interesses antagônicos. E o contraditório, ele se estabelece exatamente para que se possa fazer o argumento contra argumento, ataque contra ataque, não é isso? Ação, reação, entre partes que devem possuir paridade de armas, não é verdade? Então, o contraditório, ele surge de um processo dialético em que existem partes com interesses antagônicos.
e que, portanto, devem ter a oportunidade de contra-argumentar, de contra-atacar aquilo que foi apresentado pela parte oponente, pela parte contrária. Então, daqui surge a ideia do exercício do contraditório, que está presente tanto no processo penal quanto no processo civil, ok? No entanto, reparem que no processo civil, a linha divisória entre o contraditório e a ampla defesa é muito tênue, porque no processo civil, ambas as partes têm direito ao contraditório, ambas as partes têm direito à ampla defesa. E ao exercer o contraditório, automaticamente a parte está também exercendo a ampla defesa no processo civil. Ficou claro? No entanto, no processo penal é diferente. No processo penal, veja, ampla defesa tem um conceito muito próprio, muito específico. E aí é importante que a gente diga que não se diga assim, ah, não, a ampla defesa pertence só ao réu. Não. Lógico que a acusação também tem direito à ampla defesa. Principalmente quando você pensa numa hipótese de ação penal privada, né? Então, aí, diz lá a Constituição, no artigo 5º, 55, aos litigantes e aos acusados em geral, em processo judicial ou administrativo, estão garantidos o contraditório e a ampla defesa com os recursos a ela inerentes. Então, isso não importa se é um processo crime, se é um processo civil, não faz diferença. Ampla defesa está presente tanto no processo penal quanto no processo civil, para ambas as partes, aos litigantes, independentemente se autor ou réu. Ambos têm direito a contraditório e ampla defesa. E no processo penal também. Então, se for um crime de ação penal privada, é evidente que a defesa tem direito de, que a acusação, o querelante, tem direito de, através de um advogado, né, isso buscar todos os mecanismos inerentes à defesa dos seus interesses. Mas aí, nesse caso, eu estou analisando um conceito de ampla defesa que é o mesmo do processo civil. Então, quando eu penso na ampla defesa do processo penal, específica do processo penal, eu tenho que me lembrar que a ampla defesa no processo penal, ela está afeta ao acusado, ao réu. É o réu que faz jus ao conceito processual penal da ampla defesa. E como é esse conceito processual penal da ampla defesa? Gente, o conceito processual penal da ampla defesa é um conceito estanque, é um conceito muito bem definido pela doutrina e pela nossa jurisprudência. Para que eu garanta ao réu, realmente, o direito à ampla defesa, é preciso que eu tenha satisfeito um binômio. Ana, como assim um binômio? É preciso que haja satisfação do binômio. Ampla defesa é igual a autodefesa e defesa técnica. Então, é preciso que este binômio tenha sido satisfeito para que eu possa afirmar houve garantida ou foi garantida no processo penal, veja, o direito ao réu de exercer o seu direito de defesa, o direito ao réu à ampla defesa constitucionalmente assegurada. Então, a ampla defesa no processo penal, vou apagar isso aqui, ficou horrível, veja só, vou colocar aqui, veja. Então, a ampla defesa no processo penal inclui necessariamente o respeito à autodefesa e o respeito à defesa técnica. Veja, é diferente do que acontece no processo civil. No processo civil, reparem, vamos comparar aqui rapidamente com um exemplo. No processo civil, quando as partes apresentam, né, as suas peças prático-profissionais, né, o autor apresenta a petição inicial, o réu apresenta a contestação no processo civil, vai haver um determinado momento, que pode ser na própria peça inicial e na contestação, ou no momento posterior, em que o juiz vai indagar que provas se pretende produzir. E aí, reparem que lá no processo civil, tanto o autor quanto o réu podem pleitear a produção da prova chamada depoimento pessoal. Então, o autor pode pedir ao juiz para prestar o seu depoimento pessoal. O réu pode pedir ao juiz para prestar o seu depoimento pessoal, ok? Só que no processo civil, o juiz pode indeferir.
E por que o juiz pode indeferir o depoimento pessoal das partes? Em especial, o que me preocupa é por que o juiz pode indeferir o depoimento pessoal do réu no processo civil. Porque no processo civil, veja, a ampla defesa tem um conceito diferente do nosso. E ela se satisfaz com o uso dos mecanismos necessários à defesa dos interesses do cliente por parte do advogado. Então, a presença do advogado no processo civil é suficiente. O depoimento pessoal do réu é dispensável se o juiz, no processo civil, entender que as provas que lá estão produzidas, exemplo, as provas documentais, etc., são suficientes. Então, o juiz, no processo civil, pode dizer que não vai ouvir o réu. Por quê? Porque o depoimento pessoal seria desnecessário. Ficou claro? Agora, no processo penal, isso não acontece. Porque no processo penal, a ampla defesa somente estará satisfeita se nós estivermos diante da satisfação deste binômio. Se não tiver sido garantida ao acusado o exercício, e aí vamos colocar aqui, deixa eu pegar uma canetinha branca, que vai ficar mais fácil, se não tiver sido dada a oportunidade ao réu de exercer o seu direito à autodefesa, o que eu tenho é nulidade por cerceamento de defesa. Se não tiver sido dada ao réu a oportunidade de exercer o seu direito à defesa técnica, o que você tem é nulidade por cerceamento de defesa. Então, de forma diferente do que acontece no processo civil, no processo penal, o réu tem o direito de ser ouvido pelo juiz. Se o réu não quiser falar, ótimo. Mas se ele quiser falar, o juiz tem que ouvir. Reparem que já começa aqui uma diferença imensa entre processo penal e processo civil. Mas para a gente entender direito como é que eu consagro a ampla defesa e que a ampla defesa somente estará garantida se tiverem sido garantidas tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, nós vamos ter que analisar cada uma delas em suas minúcias, em suas consequências, etc. E a gente vai começar analisando a defesa técnica. Nós vamos fazer isso no próximo bloco. Eu volto já já.